Olá, pessoal. Se vocês estão procurando Projetox, vocês estão no lugar certo. E não estranhe esse formato um pouco diferente. A Milena ainda está aqui com a gente, só que como esse é o Projetox 20, que vai marcar, né, ele vai ser o marco nesse projeto, né, de comemoração de 20 anos da Projetual, a gente virou o jogo. Então, dessa vez, quem vai ser entrevistada é a Milena. Então, aqui para me acompanhar, a gente está com a Tati, atendimento da Projetual. Eu sou o Johnny, gestor de projetos da agência, e a gente vai conduzir esse bate-papo aqui com algumas perguntas e dar espaço para a Milena compartilhar como foi essa trajetória, né? E compartilhar também a partir de algumas fotos. Então, a gente visitou o acervo de fotos da agência, separamos algumas fotos aqui que vão nortear esse Projetox 20, cujo tema é Retratos de uma História. Então a gente está com algumas fotos, a gente vai conduzir o bate-papo e é tudo em tempo real, ela vai ver as fotos na medida que a gente pergunta e a intenção é que ele flua bem naturalmente, né? Medo! Então, para começar, né, seria interessante dar espaço para que a Milena pudesse falar um pouco, né, nesse início de conversa, qual é a origem da Projetual, como a agência começou, né, até mesmo a origem do nome Projetox, né, e como, né, de uma reunião interna, né, então já dando um spoiler aqui do que era o Projetox, né, ele era uma reunião interna da equipe, qual foi a trajetória para que ele se tornasse o podcast da Projetual? Oi, obrigada pelo convite. Brincadeira. Gente, eu tô até com a camisa da firma, né, pra representar aqui. Tá muito estranho estar do outro lado. Teve uma hora que você falou, o jogo virou. Eu falei, ai, gente, é mesmo. É difícil ser entrevistada. Então, assim, vou contar um pouquinho. Sempre me perguntam a origem do nome Projetual. E depois vou contar do Projetox, que você deu spoiler, né? Então, quando eu fui empreender, né? Quando eu fui abrir a agência, inicialmente era com uma colega de faculdade. Durou uma semana a sociedade, eu sempre rio disso, porque todo mundo fala que sociedade é pedreira, né? A minha durou uma semana. E então eu e a Luciana Correia, nem sei, confesso, se ela está atuando na área ou não, a gente perdeu contato há alguns anos. Mas a gente não brigou, tá? A gente só desfez a sociedade que ainda ia começar. Ela ficou responsável por algumas coisas, eu por outras, entre eles o nome. E eu fui pro dicionário, pro Aurelinho, que eu tenho mesmo, desde a minha 5ª série, procurar nomes. Cara, sério, né? Quem me conhece sabe, eu li todas as palavras do dicionário, do A até o Z. E eu queria algo que tivesse conceito. Então, para quem não sabe, né, minha formação é em design, que na época chamava desenho industrial. E eu sempre gostei da parte conceitual do design, assim, das coisas terem uma forma devido a um porquê. As coisas têm um nome por um porquê, as coisas por um porquê. Então, sempre gostei dessa coisa conceitual. E projetual veio de metodologia projetual, ou seja, as coisas não simplesmente nascem, né? Elas têm que ter um conceito para elas serem fortes. Então, se tu for traduzir no branding, a gente sempre fala, né, o que é a tua marca, os valores, nananana. E de uma forma não... eu tinha 22 anos nessa época, então... não de uma forma tão estruturada em branding, porque eu ainda não era especialista nisso, mas em design eu queria algo que mostrasse conceito. E daí, quando eu li projetual, eu pensei metodologia projetual, ou seja, todo um projeto ele tem que seguir uma ordem lógica, porque eu sou toda organizada, né? Então tem que botar em caixinha. E aí eu gostei. Então, assim, eu fiz uma lista de poucas palavras, eu não lembro as outras. Eu só sei que a partir dessa listinha de coisas que me transmitiam essa coisa de ter um processo, eu entrei no site do INPI, que na época já dava para pesquisar previamente assim, quais tinham registro, e tentava o .com.br, no registro.br. E projetual estava liberado tanto numa coisa quanto noutra. E aí, por eliminação daquelas 4, 5 palavras, sobrou projetual. Para minha surpresa, as pessoas complicam muitas vezes e chamam projectual.
E na época já tinha uma empresa chamada Projectual, não do mesmo segmento. Mas eu falei, não, eu não quero projectual, eu quero metodologia projetual, quero igual tá no dicionário. E aí, volta e meia, 20 anos depois, ainda chamam projectual. E eu rio. Aí, o que eu fiz? Eu registrei, né, no INPI projetual, mas no registro BR, no .com.br, eu registrei os dois. Então, se a pessoa também achar que é projectual, vai nos achar. E... Bom, sobre a segunda pergunta, né, de onde é que surgiu o Projetox, daí surgiu muito depois, assim, esse lance do nome foi 2003, início de 2013, em maio eu abri a agência, já com nome, logo, tudo. Daí a primeira logo quem fez foi a Luciana. E depois a gente tem uma segunda marca, que é a que dura até hoje, daí se quiserem eu conto como que foi esse redesign de marca, mas foi em 2010, foi bem depois. 7 anos era a logo da Lu. E o Projetox nasceu em 2019 ou início de 2020, não estou bem certa, foi um pouco antes da pandemia, com essa ideia, como tu falou, de fazer reuniões internas de brainstorming, de discutir cliente, de confraternizar e comer e tudo ao mesmo tempo, né? E alguém, se eu não me engano, foi o Matheus, que trabalhava com CS na época. Eu acho que foi o Matheus que deu esse nome, assim. Foi uma coisa meio conjunta, mas eu acho que quem puxou da galera foi ele. E daí a gente gostou e ficou 2020, 21 e 22 como Projetox sendo o nosso nome de reunião interna. Aí, quando veio em 2023 a ideia do Projetox ser a ideia do podcast, né? Que agora eu já estou chamando pelo nome. A ideia do podcast ser a nossa celebração de 20 anos. Então, aí a gente até trocou ideia com a produtora. Ai, que nome que a gente usa? Alguma coisa com pod ou alguma coisa com cast. Aí, Projecast. E aí acabou, alguém falou assim na equipe. Por que não usa Projetox mesmo? E aí todo mundo gostou, e daí todo mundo escolheu, e foi unânime. E aí a Giovana Abreu, que é a nossa diretora de arte atualmente, criou essa logo que eu particularmente amei. Então, acho que essas duas primeiras perguntas estão respondidas, né? Mi, então você comentou ali sobre a abertura da agência, que foi ali com 22 anos a 23, né? E logo veio o Gui. Para quem não conhece, o Gui é o Guilherme Mancini, né? Filho da Milene. Eu gostaria que você comentasse sobre a maternidade, né? Que abria uma agência, daí logo veio a gestação. Então, eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre isso. Sou meio precoce, né? Então, eu abri a agência poucos dias antes de eu fazer 23. Uhum. E 2 anos depois, eu tava tendo o Gui. Então, são meus 2 filhos, a Projetual e o Guilherme, né? Era um momento que a empresa... que eu tava com aquele gás, assim, 2 anos de empresa, tava começando a ver algum resultado, né? Uhum. Na época, tinha uma pessoa só que trabalhava comigo. De fato, assim, eu fiquei 2 meses em casa. E daí, depois, já fui voltando, sabe? E não acredito que as minhas dificuldades os meus desafios tenham sido diferentes da que é para toda mulher, né? Cheguei até aquela opção, assim, na época, meu agora ex-marido, mas então meu marido falava se eu queria ficar em casa, se eu queria parar a agência, porque era uma estrutura muito pequenininha, era fácil de fechar, né? De parar, totalmente diferente de hoje, né? Que tem bastante cliente, tem pessoas dependendo, né? Então, ali eu realmente bati o martelo que eu tive aquela certeza de que não, que esse era o meu caminho, que eu queria empreender mesmo, né? Então, eu tive a opção até de parar e, eventualmente, se quisesse mais para frente, voltar para o mercado. Mas não, eu abri a Projectual porque era uma coisa que eu queria mesmo, sabe? Eu nunca me vi como profissional autônoma. Nunca me vi como profissional liberal, uma designer prestando serviço. Eu me via como dona de uma empresa mesmo, né? E
por isso que mesmo nos 5 primeiros meses da Projetual eu era sozinha. Eu abria, tocava interfone, telefone, emitia nota, fazia as artes, era tudo. Aí, no 5º mês, eu peguei a primeira pessoa para me ajudar, que foi a Graziele. E a Gra me deu todo esse suporte quando o Guilherme nasceu. E daí eu tinha uma vantagem que era morar perto do trabalho. Então, essa coisa de ter o nenenzinho, poder ir e voltar, algumas coisas assim, eu tive essa facilidade de locomoção, né? De proximidade e tal. E o resto, guria, desafio, porque assim, meu filho não dormia bem. Eu lembro uma vez que eu estava indo para um cliente e eu arranquei o retrovisor de um carro estacionado de sono. Tipo, eu passei com o carro tão perto do outro carro que eu arranquei o retrovisor. Aí eu cheguei no meu cliente, né? Eu falei, então, eu bati num retrovisor de um carro. Eu acho que vão vir atrás de mim. Aí eu avisei a recepcionista. Aí você pode me chamar? Não deu outra. Deu 5 minutos, tava o dono do carro lá. Você arrancou o retrovisor do meu carro? Eu falei, arranquei, moço. Arranquei. Vamos acertar isso aí de sono. Né? Mas, isso é bom de ser mãe nova. A gente tem gás, né? E como eu disse, os outros desafios acho que são comuns a todas as mulheres, né? De dar conta mesmo do sono, da jornada dupla. Era uma época que eu levava bastante trabalho para casa, porque eu não dava conta durante o expediente de fazer tudo que eu tinha que fazer. Então, eu lembro muito, assim, que eu tinha uma agenda que eu anotava o que eu ainda tinha que fazer em casa. Foi bastante ralação, mas é normal, né? Em relação... Cadê as fotos? Eu achei que ela tinha... Ai, olha, então vou comentar, eu tô rindo. Gente do céu. E engraçado, né? Vamos botar na tela aqui pro pessoal. Essa é a primeira sede da Projetual. Então, ficava a minha mesa e a mesa da Grazi na frente. Era só nós as duas, né? E isso aqui, engraçado, o tempo passa e a gente não percebe. Eu lembro nitidamente desse dia. E faz 18 anos, né? E esse dia era um sábado que eu fui para a agência porque tinha umas coisas para fazer e levei o Gui. E depois a minha mãe me pegou no meu pé com essa foto, porque diz que não se coloca nenenzinho em cima da mesa. Eu não sabia, eu não tinha muita noção de muita coisa. E aí ela deu um ruim nela de ver essa foto e em mim não deu, porque ele estava feliz dormindo e eu também estava feliz. Enquanto ele dormia, eu tirava o atraso das minhas coisas. Mas isso aqui é 2005, deve ser lá por maio de 2005, quando a agência estava fazendo 2 anos. Aliás, essa foto aqui é da festinha de comemoração de 2 anos da agência. Que a gente fez, olha, a gente fez, tem outras fotos, né, mas a gente fez nesse balcão, tipo uma exposição dos nossos trabalhos mais legais desses 2 anos, que a maioria era mídia impressa, né, a gente fez um banner com outros itens que não podiam ser postos na bancada, tipo site, personalização de frota, Frontlight e tal. E no salão de festa do prédio a gente fez a confraternização. E aqui tá o Gui no meu colo, então é os 2 anos da Projetual. Porque eu sempre fui assim de celebrar os marcos mesmo, né? E aí aqui foi 2019, ele tava com 15 anos, 14, 15. E eu levei ele no Trey E-Commerce Conf, que era um evento da Trey, plataforma de e-commerce, e eu palestrava. Então, eu lembro... Isso aqui foi em Porto Alegre. Eu levei ele para minha palestra em Porto Alegre, até porque daí meus pais vieram de Pelotas para Porto Alegre para nos encontrar e assistir minha palestra. Esse aqui era um evento muito legal, que estava fechado um roteiro de cidades para 2020, aí veio a pandemia e acabou. Não aconteceu mais. E essa vontade me surgiu de alguma referência que você tenha? Pois é, já me perguntaram isso. Do design ou do empreendedorismo? Porque meu pai não é empreendedor, minha mãe é dona de casa. A área de comunicação, eu tenho um tio, Giacomo Mancini, que é jornalista. A minha primeira opção com 15 anos, com
com, acho que 11, 12 anos, eu dizia que eu queria ser jornalista, mas acho que sim, pela influência do meu tio. Aí depois, em seguida, eu descobri a publicidade. Só que quando eu descobri o desenho industrial com 14 anos, aí eu quis sair da publicidade e quis ir para o design. Daí eu amei. E aí eu fiz a escola técnica, tinha o curso técnico de desenho industrial, né, lá em Pelotas, que é o Cefet. Agora nem tem mais Cefet também, é outro nome. E amei o curso técnico. Vim para Curitiba para fazer meu estágio com 18. No estágio já fui efetivada, fiquei como designer 4 anos. E aí terminei a faculdade e falei, acho que agora eu quero... Vamos montar uma empresa? Eu e a minha amiga, eu e a minha colega, vamos montar uma empresa? Ah, vamos. E aí, o que acontece, gente? Por que até que a sociedade se desfez, né? Porque a gente já numa primeira, segunda reunião, assim, ela tinha um cliente, eu tinha um cliente para trazer para, então, um novo negócio nosso. E daí eu falei, bom, então a gente tem que trazer os 2 clientes já para a agência e como que vai ser os próximos clientes? Aquela coisa, vamos combinar os rateios, as despesas, etc. E ela falou, não, mas o cliente que eu já tenho, eu consigo atender de casa. Eu falei, não, mas não é essa questão. Se a gente vai começar uma sociedade, então não tem. Isso é meu e isso é da empresa. Tem que ser tudo pro mesmo bolo. E aí ela não quis, ela optou por seguir com o cliente dela só e tal, e aí eu segui sozinha. Eu vou abrir aqui algumas fotos na mesa e eu gostaria que você comentasse sobre essas fotos, então, dessa época, a gente seguindo, né? Tá. Aí a gente vai pondo na tela pro pessoal, né? Tá. Bota essa aqui é a primeira projetual que eu tava falando. Olha, tem 2 iguais, ó. Que é a mesinha minha e a da Graciele. Ah, detalhe, né? Um dos computadores eu trouxe de casa. O outro, acho que eu investi em um. O outro eu trouxe de casa, porque sem computador em casa, não importa. E era isso, era um scanner, olha, o scanner separado da impressora, separado do computador. Isso aqui era um fax, também era separado. O telefone fixo, um Bina, né? As pessoas botam no Google aí o que é um Bina. As caixinhas de som. Nossa, gente, quando tem aqueles negócios, né, que o celular substituiu esse monte de coisa, é isso mesmo. E essa aqui, ó, que é a queridona, a Graciele, Nonaka Mafioletti. Guria super talentosa, que ela deve ter 21 anos também, 22, enfim, ela estudava na PUC, nessa época eu acho que ela estava terminando a faculdade e... Nossa, me ajudou muito, eu sou super grata, porque hoje acreditar e querer fazer parte do time é uma coisa, outra coisa é quando está começando. Então, a gente realmente teve uma afinidade e eu sou bem grata a ela. Essa sou eu, que nem eu falei, né, atendendo o telefone. Mas, gente, uma coisa que eu acho engraçada é que é legal a gente se ver e achar engraçado. Olha, era a taça laranja, a caneta laranja, isso é muito eu. Se tu olhar, tipo, ó, gratamente uma taça laranja, né? Que agora, que agora você fica vendo que eu sou toda das flores e dos detalhes, mas se liga na decoração 2003, né? Já tinha até minha pasta, ela era laranja. E esse aqui é o Ricardo. O Ricardo foi nosso número 2, digamos assim. Ele é o colaborador 02 da Projetual. Um querido também, quem indicou ele na época foi a Graciele, que ele era colega dela na PUC, enfim. E o Ricardo foi um talento também, ficou uns 2, 3 anos. Aqui a gente já está na nossa segunda sede, que a nossa primeira sede foi essa aqui foi a segunda sede. Aqui que a gente começou a crescer e trazer mais gente, então aqui a gente já é... Do Ricardo para frente foi muito rápido, né? Então, eu e a Gra ficamos sozinhas 2 anos, e aí depois desses 2 anos só nós duas, daí veio o Ricardo, aí em seguida a gente já pegou mais um, e aí foi acontecendo de uma forma mais rápida, né?
E aqui ele está diagramando um informativo que era impresso. Então, as empresas, o que hoje é a newsletter em e-mail, a gente fazia os boletins e mandava pelo correio, sabe? E era super top, assim, empresa que fazia isso, que era a tal da autoridade de conteúdo que hoje é digital, era você mandar para tua carteira de clientes um informativo da tua área. Então, por exemplo, essa empresa aqui, o Solo News, era da Romanos Ingredientes, que é uma indústria de ingredientes para panificação. Então, eles faziam um informativo sobre o trigo, sobre como que estava o mercado de commodities. Eu lembro de umas notícias da Argentina, então deve ter alguma coisa da influência do trigo da Argentina aqui. E aí a gente imprimia, olha o custo que era, né, para as empresas, coisas que hoje a gente faz digital. Tem mais? Esses aqui eu já comentei. E aproveitando esse gancho desses momentos iniciais da empresa, algo que talvez desperte a curiosidade, quais eram os serviços mais requisitados nessa ocasião? Os legal. clientes, eles procuravam que tipo de material? Que aí o digital, acredito que ainda estava começando, então Sim. não era muito popular, né? Então, Sim. qual que era o foco, até mesmo da Projetual, né, nesse momento? Tá, show. Então, a gente assinava, se tu olhar aqui, né, nossa primeira logo, a gente assinava Projetual Design, que era a minha formação. Então, só que, na verdade, hoje se chama de comunicação integrada. E aí a gente mudou até a nossa assinatura em 2010, junto com a mudança de logo, a gente mudou para Projetual Comunicação. Porque o design, ele era gráfico e de web, né? Então, assim, pegava uma comunicação de uma empresa para fazer e fazia tanto, digamos, a mídia offline quanto a mídia online. Só que o que era a mídia online? Que nem se chamava assim naquela época. Site, então aqui dá para ver algumas prints de tela de site que a gente ilustrava, e era site assim, né? Home, empresa, produtos, serviços e contato, só. E e-mail marketing, que era um JPEG puro e no corpo do e-mail, né? Às vezes tinha um link para algum lugar, para o site da empresa, mas não fatiava HTML nada. E o que mais tinha eram os impressos, sem dúvida. Porque você fazia o site de uma empresa e ia ficar 2 anos ali, entendeu? Então, não era uma venda recorrente, né? Mas a gente fazia muito impresso. Então, assim, tudo que tu pode imaginar que hoje é digital, desde cartão de aniversário para cliente, material de relacionamento, cartão de aniversário, cartão de Natal, informativo, cardápio, né? E a mídia, que era a mídia que nem tá aqui, né? Frontlight, outdoor, coisas muito mais caras e também mais duradouras. E uma coisa que eu tava falando com uma cliente que eu fui essa semana, fui numa cliente que disse que ela é a 2ª geração de empreendedores da família. O pai dela tinha uma loja de móveis. Ela trabalha com gastronomia, nada a ver. Mas ela disse, Milena, estava conversando com meu pai e eu perguntei, pai, quando que você fazia propaganda? Nunca. E eu, pai, faço propaganda todos os dias. E aí a gente estava conversando sobre a loucura que é, né? Porque, ok, tem toda uma parte muito boa das redes sociais, de ser acessível para as pequenas empresas, né? A web permitiu a visibilidade, a comunicação com seus públicos também para as pequenas empresas. Porque antes a pequena empresa não fazia isso aqui, não tinha condição. Então, se por um lado é muito bom porque democratiza, por outro lado, a gente meio que virou escravo, porque tá todo mundo fazendo. Então, quem faz mais ganha, ou quem faz depois quem faz mais e com qualidade ganha depois. Então, você vai subindo a régua e o que essa cliente estava me dizendo é que ela se sente um pouco sufocada pela pressão. Ainda mais gastronomia, né? Ela tem que fotografar os pratos, ela tem que mostrar sempre novidade, não sei quem, não sei quem, não sei quem. De fato, virou uma comunicação diária, mas muito mais perecível, né? Antes você imprimia uma vez, você só ia se preocupar de novo com o site daqui a 2 anos, com Frontlight daqui a 30 dias ou 90 às vezes, com anúncio na revista a cada 60 dias, né? Então,
tudo tem ali na balança os prós e os contras, mas era isso, assim, muito papel, muito papel. E se fosse olhar, né, cada época tem suas particularidades, né, o presente e o passado. Qual era mais fácil, na sua percepção? Era mais fácil atender o cliente há 20 anos ou o cliente de hoje em dia, em que ele tem muitas ferramentas, em que ele consegue fazer por conta própria muitas coisas que antes dependiam de uma agência, né? Então, como é esse cenário para você que está nesse mercado? A pergunta é difícil, mas volto a falar, se por um lado democratizou, porque tem os apps, né? E daí a gente sabe que nem todo cliente é perfil para agência. Então eu fico feliz quando o pequenininho ele tem possibilidade de fazer num Canva, né? De se virar e tal, tal, tal. Essa parte da democratização é muito boa. O problema é a prostituição do mercado. E aí no marketing digital isso cansa um pouco, sabe? E é tanto esforço, é tanta energia para fazer um conteúdo que me dá, assim, uma tristeza que aquilo vá durar só 24 horas. Então, o que tá mais difícil? Eu, sinceramente, acho que hoje está muito mais difícil. E não é por causa da concorrência, porque a concorrência leal, a concorrência boa, a concorrência de pares, a gente não tem problema com outros profissionais do mercado. A gente trouxe aqui para o Projetox donos de outras agências e para mim tá tudo bem, porque são profissionais sérios. O problema é a banalização, coisas que eu vejo no Instagram do tipo, gente, às vezes eu printo, mando no grupo, né? Fazemos tudo por R$69. Não dá, nenhum freelancer faz por R$69 o Instagram da tua empresa. Então essas coisas me entristecem um pouco, sabe? E o Projetox é para isso, é para a gente, por exemplo, a gente trouxe o gerente de e-commerce do Balarote. Por que hoje 3% do faturamento do Balarote é do e-commerce? Porque eles têm 20 pessoas só no e-commerce, mais a equipe de marketing e mais as agências que dão apoio. Por exemplo, tráfego pago é feito com agência, né? E aí você pensar 3% só do faturamento, cara, quem conhece o Balarote sabe, são 34 lojas em 2 estados, 34 mega lojas. Então, 3% de muito é muita grana. Né? E aí a gente fica feliz de compartilhar esse conhecimento que desconstrói esse discurso do qualquer um pode fazer, ou você mesmo pode fazer, ou o sobrinho pode fazer, ou é fácil e rápido e barato. Né? Então, não sei se eu consegui responder a tua pergunta, mas de uma forma resumida, eu acho que está mais difícil. Sim. Ampliou a possibilidade de empresas que a gente pode atender, mas a gente continua tendo foco só numa fatia, porque se quiser atender todo mundo, não dá certo. E dessa época, a partir do momento que você começa a migrar pro marketing, dando palestras e tudo mais, como que isso foi ocorrendo conforme o crescimento da empresa? Acho que foi 2 momentos, então. Primeiro foi ser mais... O marketing é um nome que eu não busquei, que aconteceu. O meu foco sempre foi assim, comunicação empresarial. Mas aí popularizou o termo marketing, principalmente por causa do marketing digital, porque ninguém fala comunicação empresarial digital. Enfim, mas foram então 2 momentos. Em 2010, a gente fez o rebranding e reposicionou a agência como Projetual Comunicação, mudando a logo, mudando o slogan, mudando a assinatura e tudo mais. Então, foi o Savas Patoff, um nome bem diferente. Até tenho que... Gente, eu fechei meu Facebook, tá? Tem gente que acha que eu bloqueei. Eu não bloqueei ninguém, simplesmente eu saí do Facebook, porque desde as eleições de 2018, aquilo começou a me encher o saco. E aí eu tinha saído temporariamente, depois veio as eleições de 22, falei, ninguém merece isso aqui. E eu, pessoa física, saí. E aí, com essa saída do Facebook, eu perdi alguns contatos, tipo do Sava. Mas o Sava foi um dos melhores profissionais de criação com quem eu já trabalhei. E um profissional sênior mesmo, veio de uma agência grande, que eu não lembro qual foi, para trabalhar com a gente, em busca de uma melhor qualidade de vida, porque as agências muito, muito grandes vira à noite, aquela coisa toda. Como ele já era sênior, ele já devia, na época, já ter uns 40 ou perto disso,
Ele veio trabalhar com a gente e somou imensamente. E ele que assinou a logo que é até hoje. Porque naquele momento ali, 2010, a gente não era mais visto só como design mesmo. Porque em 2008, mais ou menos, a gente começou a fazer e-commerce. A gente se homologou pela primeira plataforma, que foi a Cia Shop, que era daqui de Curitiba, foi vendida e tudo mais. E então a gente tinha soluções que não era só mais design. Foi mais ou menos nessa época que começou a surgir Google Ads, que tinha Orkut, né? Então não era mais só design, era comunicação. Então aí a gente reposicionou e virou agência, né? Em 2015, eu acho que essa foto aqui é o mais próximo disso, nós fomos convidados a nos credenciar no Sebrae Tech, um programa do Sebrae do Paraná, que estava investindo na capacitação dos pequenos negócios para digitalizar. Então, esse público aqui do Sebrae é muito um público do empreendedor que está com uma empresa, uma estrutura muito enxuta, então ele mesmo vai digitalizar. Ou vai atender o WhatsApp, ou vai fazer as suas próprias redes sociais, vai tentar fazer um site no Wix, por exemplo, ou que vai contratar alguém para fazer, mas que precisa entender, porque para tu contratar certo, tu tem que entender pelo menos o básico. 2015, então, a gente se credenciou no Sebrae Tech, é um processo bem burocrático, assim, sempre tem que ter todas as certidões em dia, etc. E nessa época, 15, 16, 17, 18, teve muita demanda do Sebrae para o que eles chamam de clínicas tecnológicas. É um nome muito Sebrae, assim, mas eram workshops para ensinar marketing digital. Então, eles faziam algumas turmas mistas e algumas turmas, assim, supermercadistas de Curitiba e região. Aí eu fazia um conteúdo para supermercadista. Farmácias de manipulação. Aí eu fazia marketing digital para farmácia de manipulação. Daí a gente ia treinando esses segmentos. Depois começou a não ter mais muito esses workshops, um pouco antes da pandemia. Aí até tenho, acho, uma foto que tinha um projeto em 2020 para daí começar a fazer isso no litoral do estado. Eu cheguei aí para Paranaguá fazer o primeiro, que era para o setor de turismo e gastronomia do Paraná, fomentar esse setor. Cheguei a fazer em Paranaguá em fevereiro de 2020, daí em março, fechou. Também já tinha um calendário, veio a pandemia e logo turismo e gastronomia foram os mais afetados, né? Então, essa coisa de treinamentos não foi uma coisa que eu busquei. Foi uma coisa que alguém do Sebrae, que conhecia nosso trabalho e tal, veio, você pode e tal. A primeira turma que eu cheguei na frente das pessoas, eu falei, meu Deus do céu, não tenho a menor formação para ser professora. Sabe que as pessoas chamam de professora. Eu vou falar o que eu sei. E daí foi assim, só que eu acabei gostando, porque é uma troca. Eu aprendi muito com essas turmas do Sebrae, assim, sobre achar alternativas, sair dessa bolha que a gente que trabalha com digital acha, todo mundo, nananã, todo mundo cacete, né? Tem um monte de gente que nem sabe o que é isso. E assim, essa coisa do empreendedor pequeno achar alternativas para aquilo que ele não tem dinheiro para fazer é muito sensacional. E eu acabei me apaixonando por isso, porque bom, primeiro que eu falo que é o diabo. E segundo que esse contato com pessoas eu gosto. E aí que eu comecei a fazer consultoria. Entendi. Então foi a partir do Sebrae que você começou a passar esse conhecimento teu para as pessoas. Foi, porque eu, inclusive, gente, eu não aparecia, né? Em 2012, a agência começou sua estratégia de marketing de conteúdo através do blog. Então, eu só aprovava. 2015, nessa mesma época do Sebrae, foi que daí as pessoas, você está passando conhecimento, por que você não faz um canal no YouTube? Aí eu comecei, mais ou menos o que eu falava lá nas turmas do Sebrae, a gravar vídeos. E aqui, que é aquele evento que eu falei para vocês em Porto Alegre, 2019, aí eu já tô mais descolada, e já falo em auditório e tal. Mas foi, sabe assim, aconteceu. E outro produto do Sebrae, fora esses workshops, eram as consultorias.
que aí era sentar com o empreendedor e fazer um plano de 30 dias de trabalho. Porque o Sebrae Tech não subsidia serviço de recorrência, que é o principal aqui da agência, né? Ou seja, serviço de continuidade. Só serviços pontuais. Então, eu não podia prestar serviço de redes sociais para aqueles clientes, mas eu tinha que ensinar a fazer através de um plano de trabalho e não através de treinamento. Então, eu caí em consultoria de marketing por causa do Sebrae. E hoje você vê as consultorias e treinamentos, palestras, como algo que veio para ficar na tua jornada profissional, além da rotina da agência? Sim, sim. Daí, eu nunca me enxergava nesse aspecto dissociada da Projetual. Para mim, era uma coisa só. Tanto que, assim, eu tinha um Instagram perfil pessoal fechado até essa época aqui, até 2019. E aí começaram a falar, mas é consultoria. Porque, assim, eu nunca abri mão de eu fazer consultoria, né? As do Sebrae, no caso, em primeiro momento. Porque eu achava que ali, querendo ou não, eu tinha uma bagagem um pouco maior e eu achava muita responsabilidade delegar uma consultoria. Então, eu preferia fazer. E aí começou, tanto nos meus treinamentos, eu dizer assim, pessoas querem fazer negócio com pessoas querem fazer negócio com pessoas, e eu mesma não estava praticando, falei, ok, eu vou ter que dar a cara. Daí, em 2019, que eu criei esse Instagram, Milena Mancini MKT, e comecei a fazer um site meu, milenamancini.com.br, que daí era separar. Prestação de serviços é Projetual, consultoria, mentoria, cursos é a Milena Mancini. E aí credenciei a mim mesma no Up Digital do Sebrae Nacional, credenciei a mim mesma na Câmara de Comércio, né? Porque daí é Milena. E outra coisa é Projetual. Mas a minha atividade principal sempre vai ser a agência. E como é para você, assim, eu acredito que através da agência, podendo atender clientes de um porte maior, em segmentos mais complexos, e ao mesmo tempo, principalmente nessas consultorias do Sebrae, aquele empresário que está começando, né? Como que é perceber essas diferenças, você vê essa transformação digital nascer e também se consolidar em empresas maiores, como que você percebe essas questões? Isso me enriquece bastante, essa disparidade, né? Uma coisa que eu adoro na nossa profissão é que a gente lida com casos muito diferentes todos os dias, né? Como a gente se posicionou como comunicação integrada e não como, por exemplo, marketing digital para escritório de advocacia, né, que tem também essa opção de posicionamento, a gente pega B2B, a gente pega varejo, a gente pega B2B2C, a gente pega prestador de serviço, né? São cenários muito diferentes. E essa diversidade, esse dinamismo é o que me alimenta, assim, sabe? Muitas vezes eu citei casos que eu aprendi no Sebrae em empresa grande, sabe? Porque tudo, né, tem suas vantagens e desvantagens, e às vezes as empresas grandes têm uma dificuldade de viabilizar alguma coisa que no pequeno é tão fácil, né? E aí, às vezes, a planilha do pequeno foi a solução numa empresa maior, que o sistema, sei lá, ok, não tem como trocar o sistema, e não. E como eu te falei, né, Johnny, eu não gosto dessas bolhas, assim. Então, para mim, o que me alimenta é poder estar estudando. E estar em segmentos diferentes, em momentos, em maturidades digitais diferentes, para mim é muito bom, me desafia, me faz continuar estudando, me faz cada vez mais entender que não tem a fórmula. E as pessoas, eu acho que pensam que a gente só usa as ideias dos grandes e tenta adaptar para os pequenos. Eu te diria que eu acho que eu vi mais o contrário, sabia? O pequeno te dá lição de muita coisa, porque ele tem que ser mais criativo. Né? Tem que achar alternativas. Então, para mim, a escola do Sebrae é muito bacana. Isso aqui é um momento Projetox pandemia. Todo mundo de máscara. Aí, às vezes, afrouxava o isolamento social. A gente ia para a agência. A gente ficou 7 meses nessa de home office. E aqui a gente confraternizou o Halloween. Que legal! E aqui eu tô grávida. Não parece, mas eu tô grávida.
Aqui, olha, gente, a festinha de 2 anos que eu falei da outra foto, que tinha um balcão com as coisas e... Ai, a enfeitada das bexiguinhas coloridas. Misericórdia, tem gente que se vê aqui. O Igor Francisco tá totalmente diferente agora. Bah, essa turma aqui eu gostava pra caramba. Isso aqui é 2013, acho. O Edson Camargo, vocês conhecem, né? Nadesca. Nossa, tem muita gente especial aqui. O Pedro da Ré, o Newton Drena, Eduardo. Nossa, gente de coração aqui. E isso aqui é na nossa 4ª sede. Essa aqui é a mudança para nossa 2ª sede, que foi quando eu falei para vocês que era eu, a Gra, e aí a gente ia pegar o Ricardo para ajudar, então a gente não tinha espaço naquela sala de só 2 mesas, que é essa aqui. Olha a nossa placa de porta em aço inox. Chiquérrima! Essa aqui, daí a gente está saindo da 4ª sede, que é essa aqui. Aqui a gente está saindo em 2015, acho. Ai, tudo acampado. Um negócio que é legal de mostrar as turminhas aqui. Um negócio que é legal que vocês trouxeram é que eu sempre tive essa coisa do relacionamento com os nossos clientes, sabe? E no digital eu sinto um pouco de falta disso, assim, a gente mandava muito mimo, isso aqui é mimo de Páscoa, a gente mandava mimo físico, né? Dia do cliente, Páscoa, aniversário do cliente, aniversário do contrato do cliente. E aí você vai me dizer, mas aí tinha custo. Tinha, mas era uma proximidade, assim, que hoje a gente manda o quê? Só no Natal, né? E a gente sempre tem coisas para quem vem nos visitar, ou que a gente visita. Mas não se compara o volume, sabe? E essa aqui é a nossa festinha, deixa eu olhar. Essa aqui é a nossa festinha de encerramento, deve ser 2007 ou 2008, até o Gui tá no meu colo. Não, acho que pela idade do Gui, isso aqui deve ser 2009. 2008, 2009. Então, a gente sempre fazia também confraternização para os clientes. Aí, depois que ficou maior, ficou mais difícil. Porque nessa época, quando fez 2 anos, quando fez, sei lá, encerramento de 2009, 5, 6 anos de empresa, é fácil. Quer dizer, não é que é fácil, mas assim, você tem uma estrutura de evento que comporta. Hoje, se a gente for fazer um evento, é chato, né? Você convidar uns, não convidar outros e tal. Aí tem que ter muita grana. Mas um negócio bacana que eu até trouxe as camisetas, se a produção puder me emprestar, eu vou mostrar porque assim, cada um tinha o seu avatar. E daí vocês vão achar muito lugar comum, né? Só que, gente, isso daqui eram os primeiros bonequinhos que tinha. Isso daqui é do Orkut. E teve esses avatares, depois o Orkut sumiu, os avatares sumiram junto. E só há pouco tempo que o Meta fez, né? Que, por sinal, acho que é até menos fofo que esse aqui. Então, olha que amor, cada colaborador ganhou para a festinha de final de 2000 a logo antiga, então acho que é 2009. Cada colaborador ganhou o seu. E eu tô ali. Gente, olha o meu anel. Vê se não é igualzinho. Ai, engraçado. E aí, olha, então, deixa eu até mostrar, então, já que me trouxeram aqui, teve essa camiseta, tá bem novinha, né? Eu acho que eu só usei na festa, porque eu fiquei com dó de usar depois e estragar meu avatar. Depois a gente fez uma que tem uma foto, mas acho que não tá por aqui, no encerramento de 2011, 2012, que cada funcionário ganhou o seu, e aqui no campo de busca do Google falava o cargo. Então, tinha diretor de arte, e eles não sabiam. Então, você ganharia lá, o Johnny abre o pacote, tá lá, gestor de projetos. Aí a Tati abre, atendimento publicitário. O meu eu não quis botar em diretor, eu botei o nome da empresa. Achei mais legal. Aí depois a gente teve uma só de logos mesmo, né? Normal, assim. Essas aqui eu fiz para os eventos. Todos os eventos, palestras, até a pandemia eu usava essa camiseta.
Essa aqui, confesso que eu acho a mais feia. Não pela cor, gente, mas eu achei a logo muito grande. Eu não sou dessas clientes aumenta minha logo, sabe? Eu sou, tipo, de boa. Camiseta não precisa ser. Essa aqui é de 18 anos. Todo mundo gostou porque é preta, a logo é menor e tudo mais. E daí a de 20 a gente só tem mocap, porque essa produtora cobrou um horror para fazer o podcast. E daí não sobrou verba para camiseta. Quem quiser nos patrocinar ainda dá tempo. E aí, falar em patrocinar, daí esse ano a gente fez essas camisas aqui, mas aí não deu para cliente, né? Só para colaborador. E vamos falar da Luane Uniformes, né? Que fez pra gente, nosso cliente, a gente recomenda aí. Mas, gente, sério, já passou muita gente aqui nesses 20 anos. E vocês são parte, né? Então, eu não quero dar o meu depoimento sozinho, porque não é sobre mim, é sobre todas essas pessoas que passaram e que foram me ajudando a caminhar nessa evolução de tecnologia, de o que as empresas pedem, de porte de cliente, de mudança de endereço, que sempre tinha alguém me ajudando, muitas gentes me ajudando. E daí eu queria ouvir de vocês, né? Deixa eu voltar para minha cadeira de entrevistadora. É uma perspectiva muito pessoal, assim, sabe? Como que vocês enxergam ter esse lastro, né? Ter esse passado e perspectiva para o futuro, porque tudo mudou. Se vocês me perguntaram o que mudou, mudou tudo. A gente se reinventou várias vezes, né? E cada vez que eu reinventei o nosso negócio, foram pessoas como vocês que foram trazendo esses novos olhares, novas skills, novos cargos, né? Não existia gestor de projetos. Então, fale um pouco aí, cara. Realmente, assim, da minha perspectiva, é um orgulho fazer parte dessa história, né? E também ter esse reconhecimento e confiança, né? Nesse período que eu tenho indo para o meu 3º ano. Uau! Aqui, né? Então, fechei 2 anos ali no final do ano passado. Então, realmente é algo desafiador a cada dia, né? Até mais pela pluralidade de clientes e contatos que você tem diariamente, né? Então, são coisas que você vai descobrindo, você vai sempre aprendendo algo novo, ou com alguém da equipe, ou com os clientes que você atende. Então, eu acho que fazer parte, né, tá presente numa empresa que já está há 20 anos, já tem muito histórico, já tem muita história para contar, né? É um prazer estar junto, trabalhando e desenvolvendo, fazendo parte, né, ajudando a avançar nos próximos anos, né? Não somente quantos anos 20. mais você vai ficar? Né? Vamos comemorar os 25, né, Johnny? É isso aí. Certeza. Eu faço as minhas palavras do Johnny também, né? E essa questão de reinventar, para mim, é algo muito forte, assim, sabe? No meu dia a dia, assim, como profissional. Porque eu acho que a gente ficar nessa mesmice, nessa bolha, acaba não tendo essa evolução, né? E algo que eu gosto muito da Projetol é o aprendizado. Então, desde que eu entrei aqui como profissional lá, no administrativo, eu tive um crescimento profissional muito grande, assim, sabe? Isso eu digo pessoal mesmo de mim. Então, estar aqui com a Projetol é gratificante, assim, sabe? Ter esse aprendizado todo dia, algo, assim, que eu levo para as outras pessoas e que eu, particularmente, pude ter. Quando a gente tinha a sala, era você, eu e o atendimento. Uhum. Então, eu ficar ali no administrativo e escutando as consultorias da Milena, eu pude aprender muita coisa sobre o marketing que na verdade, eu nunca pude ter esse conhecimento, assim, sabe? Não por não poder, de fato, mas sim de não querer, né? Sobre o marketing. E ele tá podendo escutar ela ali, às vezes, nas consultorias, nas reuniões, isso eu pude levar pro pessoal ali. Tive uma aula grátis. Mais mérito todo teu. E é algo muito que eu fico muito grata, assim, sabe? Por ter esse conhecimento hoje, por você, pela Projetol, enfim. Mais mérito muito teu, assim. Quero comentar 2 coisas sobre o que vocês falaram. Me dá muita satisfação olhar essas fotos dessas pessoas aqui
Igual eu acho que eu falei uma hora que não estava gravando. Cara, aqui, por exemplo, tem grandes profissionais de mercado, né? Ou em algum lugar eu vi o Aldebaran, eu vi o Pedro Darré, o Igor Francisco, o Edson Camargo, pô, tanta gente, Nadesca, assim, pô, fica ruim daí nominar, né? Mas, enfim, Cássia, muita gente que voou, sabe? Então, primeiro, é mérito todo teu se tu aprendeu comigo, porque teve gente que já colei do meu lado e a pessoa acha que não tem valor aquilo ali, tudo bem. Mas uma coisa que me dá muito orgulho é assim, eu espero que você demore muito tempo para sair daqui, porque você é meu braço direito, mas o dia que você sair daqui, você entrou de fato como uma assistente administrativa e você vai sair como uma profissional de marketing. E isso é um papel que eu quero cumprir, entendeu? Que é a troca que a empresa te dá por você ter dedicado anos da tua carreira aqui, né, da tua vida. Então, eu acho que faz parte, assim, do desenvolvimento profissional. Eu sempre falo, se você está saindo daqui, falo para as pessoas que se desligam, se você está saindo daqui melhor do que você entrou, profissionalmente mais capaz, mais bem remunerado, mais preparado para ir procurar uma vaga melhor do que a que você entrou aqui, a gente cumpriu o nosso ciclo, né? Cumpriu o nosso papel. Eu vejo aqui essas outras turminhas, né? Felizes, assim, e tal. 2019 a 2022 foi um ciclo bastante conturbado da agência. Foram os anos de maior rotatividade, teve a pandemia, teve perda de processo, teve adoecimento de muita gente, assim, de saúde mental mesmo, sabe? Você sabe, gente que não conseguiu voltar da pandemia por síndrome do pânico, gente que na pandemia caiu no alcoolismo, teve tanta coisa e eu com tudo isso quase pirei também. Então, foi um período difícil e o Johnny entrou no final desse período, né? Se eu não me engano, também pegou um pouco, mas vocês persistiram, acreditaram e isso tem muito valor. Porque, assim, eu não consigo pensar na Projetual sem pensar, né? Sei lá, mais de 100 pessoas que já passaram por aqui. A empresa é sobre negócio, mas é sobre a vida da gente, tanto minha quanto de vocês, né? E pra tu não ficar com ciúme, tu é meu braço esquerdo. Ela é o direito, você é o esquerdo. Não, eu sou muito grata mesmo. Você também, né, Johnny? Entrou com uma atribuição, hoje você tem algo bem maior. E eu espero que continue, porque tem espaço, assim. Então, eu sempre digo para os convidados deixarem um recado final. Então, vou dizer para mim mesma, Milena, você pode deixar um recado final? Acho que o meu recado final é esse, assim. Tem que ter uma gratidão muito grande pelos clientes, né? Então, sempre falo, até fiz um post ontem, né? Mérito desse elogio para Tati e Giovana representando o time, mas mérito maior ainda para quem acreditou no nosso trabalho. Então, é um olho em agradecer as pessoas que já passaram por aqui e um olho em agradecer essas empresas também, que, pô, a gente teve empresas de... Falei para vocês do Hospital Nossa Senhora das Graças, que ficou 7 anos, né? Tá aqui uma fotinho representando eles, mas a gente teve a Decorlux também, que, sei lá, cara, acho que ficou 13 anos, né? A consultoria da HCC, dos hotéis, durou 3 anos. Eu nunca vi uma consultoria durar tanto tempo. O objetivo de uma consultoria é não durar tanto tempo. Então, sou muito grata a todas essas empresas. Também nominar é difícil, porque daí eu vou ser injusta com alguém. Mas MediWorld, né? Foi a empresa número 1, 2 a acreditar em nós. O Divino Mestre foi nosso cliente número 2, mas já fechou. Isso também, nossa, que eu tenho de cliente que já fechou, né? Em 20 anos. E é isso, gente. Gratidão. Então, realmente foi um bate-papo aqui bem interessante poder ouvir essas histórias, né? E nos conectar um pouco mais também, né? Com a história da Projetual e da Milena. Então, eu agradeço o convite por estar fazendo parte desse podcast 20, né? E também poder contribuir, né? Seja com as perguntas ou até mesmo com a introdução, né? Mas foi bem interessante fazer parte dessa história, né? E estar aqui presente nesse podcast 20. Obrigada, então, pessoal, por nos acompanhar até aqui. Se inscrevam no nosso canal. Também estamos na plataforma do Spotify. Então,
Se inscrevam lá também, nos escutem. E até um próximo Projetalks.